Seja muito bem-vindo a mais um projeto, o Wallcast com o Dr. Stampa. Hoje eu tenho uma convidada aqui que incrível, vai ser da pesada mesmo o tema hoje aqui, tá bom? É o seguinte, hoje eu vou começar diferente, você sabe que aqui é sempre direto ao assunto, mas eu vou começar de uma forma diferente. Eu quero falar algo com vocês, de algo que me inspira. O mercado, ele tem muitos padrões já determinados. Eu curto demais quando tem empresas que realmente quebram esses padrões. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Há 15 anos atrás, eu entrei no mercado de uniformes com camisetas estampadas e revolucionei com diferenciais. E as empresas que estão comigo apoiando o projeto Wallcast, eles também acreditam em quebrar padrões. Por que eu falo isso para vocês? Porque a forma de ensino, como nós estamos levando a todos vocês, é totalmente diferente. Te falo isso justamente pela convidada de hoje, já estou entregando, hein? É uma convidada que realmente é um tema que está transformando negócios. A verdade é essa. Muita gente diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. É engano, hein? Mas existe uma forma diferente de olhar para isso. Porque a IA, ela não vem para tirar o lugar de ninguém. Pelo contrário, ela vem para amplificar o poder de quem sabe usar a inteligência artificial. Isso é fato. Quem sabe está tirando muita vantagem. E a minha convidada de hoje é a prova viva disso. Ela mostra que o futuro não é sobre competir com a tecnologia. É aprender e caminhar junto. Isso é uma tendência, ok? Isso é uma tendência. Ela é referência nacional quando o assunto é inteligência artificial, fundadora da High School IA, uma das principais vozes do Brasil, ok? Vou deixar tudo, vocês vão conhecer a minha convidada, vou deixar os contatos dela aqui. E, gente, tá aqui. Então hoje a conversa é sobre futuro, criatividade e propósito. Hoje a minha convidada aqui é a Loriane. Loriane, tudo bom, Loriane? Uma IA humana. Tudo incrível, extremamente empolgada por esse tema. É o primeiro podcast do tema, né, voltado para isso. E diria que vai sair conteúdo interessantíssimo para o público aí. Bacana, principalmente no meu segmento, né? Sim. No nicho de estamparias, de uniformes, de camisetas estampadas. É algo que eu sou obrigado a trazer isso para a turma, porque não dá para ficar de fora, né? Uhum. Tá? Agora me conta uma coisa, esse de IA humana, que você diz? Foi um branding que nasceu de forma natural. Eu já palestrava bastante, mais voltada para o público de tecnologia. E os desenvolvedores adoravam me chamar de robozinho. Então começou, ela parece um robozinho, ela fala como se fosse um robozinho. E aí um amigo virou e falou bem assim, tá quase virando uma IA humana. Aí na hora, eu sou muito rápida de pegar as coisas. Boa. Na hora eu olhei e falei, isso é interessante, isso pega. Aí eu mudei o meu perfil e foi muito engraçado que assim que eu mudei o meu perfil, as pessoas começavam a chegar em mim em eventos e olhar bem assim, será que ela é humana? Será que ela é real? E aí acabou virando, de fato, ali um branding, algo vinculado a mim e fortaleceu ainda mais a minha marca. Legal. E como que começou, né? Tem a High School, tem a Loriane, né? Como que surgiu aí junto, né? Começou junto com a tendência? Eu diria que eu sempre fui tecnológica, tive acesso a computador desde muito cedo, 11 anos de idade eu já tinha computador, então sempre fui muito curiosa. Mas dentro do mundo de tecnologia, né, eu sou UX designer, que é designer da experiência do usuário. Não sou a pessoa responsável por garantir que a tecnologia seja simples de ser utilizada e também a pessoa que valida, né, a ideia antes de ir para desenvolvimento. Então, essa jornada em tecnologia, ela começou em 2019. Eu fiz uma transição de carreira de publicidade e propaganda para a área de TI. Trabalhei para algumas startups, porque eu queria criar uma startup. Eu li em 2019, trancando a faculdade de publicidade e propaganda. A última aula que eu tive, a professora de marketing pediu para todos os alunos ler o livro chamado Marketing 4.0, de Philip Kotler. Sei. E lá dentro ele citou sobre startup. Quando eu li aquilo lá, eu olhei e falei, eu
quero criar uma startup, eu preciso criar uma startup. Só que como eu já tinha empreendido algumas vezes e tinha dado errado por falta de maturidade, constância e tudo mais, eu olhei e falei, para não cometer novamente os mesmos erros, eu vou escolher alguma área dentro de TI para me trabalhar, conseguir desenvolver a profissão muito mais rápido, né? Porque era de fato uma transição de carreira. Vou trabalhar para algumas startups, aprender sobre o ecossistema e aí sim eu crio a minha própria startup. Então trabalhei para startups aqui de São Paulo, eu sou goiana, então eu morava em Goiás, e aí trabalhei para algumas startups, algumas de inteligência artificial. Eu já vinha brincando, a IA já fazia parte da brincadeira do meu dia a dia desde 2017. Então brincava ali, criava alguns fluxos e tudo mais. Trabalhei com uma empresa de IA de Santos, no qual o primeiro projeto que eu trabalhei foi da Unimed, que era uma assistente de atendimento ao público dentro do WhatsApp. Depois foi na IA da OAB de Santos também. E a partir daí eu me apaixonei. Quanto mais eu trabalhava em IA nessas startups, mais eu entendia que eu queria criar uma startup de IA. E aí em 2023 eu conheci o meu sócio, investidor. Ele falou, eu quero criar uma startup, tenho grana, eu acho que você seria uma boa pessoa para estar à frente desse projeto. Eu olhei para ele e falei, eu topo desde que eu seja CEO da empresa. Toco todos os departamentos se for preciso. E aí a gente começou essa startup, a gente pivotou várias e várias vezes, basicamente o que é startup. O conceito era de criar funcionários IAs. Sim. Então, basicamente, analisar quais eram os tipos de profissões dentro de uma empresa, assistente administrativo, RH, que dariam para ser automatizado, virar uma funcionária IA. E a gente lançou essa startup, votou várias vezes. No momento que a gente encontrou o que a gente fala de produto ideal, a gente começou a tracionar, mudou para São Paulo ano passado. E inteligência artificial, eu percebi que quanto mais eu falava disso no meu Instagram, sendo mulher, e não tendo muitas mulheres dentro do cenário brasileiro, e além disso, pela forma que eu falava sobre IA, eu sou o tipo de pessoa que conforme eu vou aprendendo as coisas, eu vou gerando conteúdo ensinando, porque eu sei que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Com certeza. E aí eu entendi que se eu ensinar no Instagram, além de aprender, eu ainda tenho a questão da visibilidade e da autoridade. Então, quanto mais eu falava, ainda mais dando o toque de descomplicar, porque como UX, como profissional de UX dentro do TI, a nossa função é descomplicar para o público consumidor e descomplicar para o desenvolvedor. Porque eu tenho que conseguir conversar com os dois públicos. Então, eu tenho que pegar o que o público final fala, traduzir para a linguagem tech, levar para o desenvolvedor. O desenvolvedor devolve para mim. Eu tenho que pegar aquilo lá, traduzir para a linguagem do público e levar para o público. Então, já é algo natural. E aí, eu pegava temas complexos e descomplicava. Começava a explicar adaptado para o cenário, consegui navegar em vários públicos diferentes, adaptar a linguagem e comecei a ser chamada para palestrar. E quando é fé, o meu Instagram bombou e foi isso, basicamente. E está aqui no podcast, né, no projeto Allcast com o Dr. Estampa aqui. É muito bacana, porque realmente eu fiz um curso rápido para aprender, não dá para ficar de fora. E a gente clica aqui, clica ali, de repente aparece a Loriane para mim no Instagram. Eu comecei a ver, achei interessante, isso aí eu mandei o convite. E é isso mesmo, é como eu falo para a turma, né? O máximo que a gente recebe é um não quando a gente manda um convite e você aceitou e é isso mesmo. Porque eu acredito que, pelo menos que já conversamos, você tem visão, né? E quando a gente tem visão, você sabe que pode se abrir muitas portas, muitas possibilidades, né? É como eu falei no início, há 15 anos atrás, eu mostrei algo, eu entrei no mercado já determinado como básico e desse mercado eu levei um diferencial. E hoje, cada ano que passa, a gente, principalmente com a inteligência artificial, a gente percebe que agora os atendimentos estão sendo robotizados, fala, mas ao mesmo tempo não pode ser 100% robotizado. Na minha opinião, não sei se eu estou errado, porque muitas vezes as pessoas não se sentem confortável, por mais que esteja real, né? Mas é isso aí, muito obrigado de verdade a presença, tá bom? Muito obrigado, Loriane. E aqui, como que funciona o podcast? Eu vou fazer em média de 8 a 10 perguntas, algumas nem vamos dar andamento na pergunta porque acaba sendo respondido. O mais importante é que eu sei que você pode contribuir para o mercado de camisetas estampadas, de estamparia, de serigrafia, porque não dá para ficar de fora. Não dá. Até mesmo para criar estampa, né? Hoje em dia dá para se criar estampas, né? E muita gente ainda não sabe disso. Porque as pessoas ficam, eu não quero. Eu gosto de eu criar. Tudo bem, você vai criar, mas traga a seu favor o que pode facilitar. Não é verdade? Então vamos lá.
Loriane, muita gente ainda associa IA a robôs frios, é como eu acabei de falar para você, e ficam coisas mais distantes, né? Mas você trouxe uma abordagem mais emocional, que você estava explicando agora, mais real. Isso é o que te diferencia. Então, qual foi o momento que você percebeu que a inteligência artificial precisava ser traduzida de um jeito mais acessível? Olha, o momento exato foi quando eu estava trabalhando no projeto da Unimed em 2022. E o desafio meu, eu era a UX do projeto, então eu que estava criando todos os fluxos conversacionais da IA. E eles me passaram basicamente uma FAQ da Unimed e eles falaram que queriam colocar essa FAQ dentro da IA para ela responder os usuários. Quando eu peguei essa FAQ, eu olhei assim e falei, estou entendendo por que eles querem transformar essa FAQ em IA. Porque é uma FAQ extremamente complexa, palavras difíceis, que quem quer procurar um tratamento, um tipo de médico, não entende aquilo lá. Por exemplo, eu tenho que ir num dermatologista. Conheço a palavra dermatologista, mas se você vê a maior parte das pessoas, elas falam, tem alguma coisa aqui na minha pele, não sei o que é. Então, elas não chegam a pensar qual que é o tipo de especialidade, tipo de especialista que eu preciso. Então, quando eu fui trabalhar nesse projeto, que eu li e me aprofundei nele, né? Uma das habilidades do UX é justamente isso, vestir o personagem de quem vai consumir o produto. Eu vesti o personagem, eu comecei a ler e eu vi que várias palavras eu mesma, que estava inserida no projeto, não conhecia. Eu olhei e falei, eu preciso descomplicar isso. E aí, eu fui para IA, fiz totalmente algo oposto ao que eles tinham pedido, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de garantir que quem vai consumir de fato consiga consumir, e aí eu apresentei uma ideia totalmente oposta ao que eles pediram. Eu lembro que na hora os gestores, eles até ficaram bem assim, tipo, aí eu olhei e falei, deixa comigo, deixa eu apresentar o que eu preciso. Eu apresentei e eles amaram o projeto, porque de fato eu peguei todas as palavras técnicas e eu traduzi, eu descompliquei, eu mudei o tipo de palavra que tinha o mesmo significado, só mudei. E apresentei e expliquei. E aí eu olhei e falei bem assim, o problema é isso, o problema é quem está criando IA, ou até fluxos de chatbot, está criando com a mente do profissional, dono da empresa, do especialista, e não com a cabeça de quem vai de fato consumir. De quem vai consumir. Por exemplo, IAs de advogados. E a maioria das IAs criadas para advogados, para atender o público consumidor deles, utilizam palavras muito técnicas. Tipo, a pessoa que quer processar alguém, por exemplo, ela não sabe qual tipo Sim, de artigo, de crime e tudo mais. Então, ela quer explicar ali que a IA consiga entender. Então, eu comecei a refletir de não só na IA, mas em todo, por exemplo, um site, às vezes você criar o teu site conversando com profissionais. Cabeleireira, um exemplo. Elas postam conteúdo no Instagram para outras cabeleireiras. Eu, como consumidor, não quero ver como o cabelo é pintado. Então, se a gente parar para olhar o nosso produto como um todo, quais são os pontos de contato com o nosso público consumidor, a gente não tá conseguindo, a maioria não consegue conversar. Por exemplo, vou dar um cenário no teu segmento, estamparia. Direto eu faço camisetas personalizadas. Não, assim, eu consumo, né, as camisetas personalizadas de empresas. E eu vou te falar, 100% das vezes que eu fui procurar essas personalizações pelo WhatsApp mesmo, eu tive uma grande dificuldade quanto a tecido. Eu falava, eu quero uma camiseta, assim, e aí, você tem a opção do tecido tal, tecido tal, tecido tal. Eu olhava e falava, eu não sei que tipo de tecido é esse. Aí eu pedia pra me explicar. Me explica aí esses tecidos. Me explicava de uma forma totalmente fria, que me confundia ainda mais. Aí vai eu na internet. Tecido tal, como que é? Aí eu sou muito visual, aí eu queria ver o tecido, mas você não consegue, no digital, ter ali a percepção Sim. de fato. Então isso acabava me gerando muito mais confusão. Aí eu encontrei, por exemplo, um site de estamparia gringo, que aí ele explicava sobre a questão do tecido de uma forma que eu consegui de fato entender. E aí eu olhei e falei, mas por que eles não trazem essa linguagem? Outra coisa também, por exemplo, eles poderiam colocar uma IA no WhatsApp. Eu tenho clientes, né, que tem a funcionárias IAs de atendimento, e uma das coisas que eu fiz com eles foi isso. Vamos fazer uma call, porque eu quero entender seus produtos como um todo, porque eu quero trazer uma IA para você que consiga conversar com o teu público. E a gente fez isso, e a gente conseguiu de fato traduzir isso. Então eu acho que o grande problema, e não é só na IA, é dos profissionais, os donos de empresas, os especialistas estarem utilizando uma linguagem que só especialistas entendem e não o público consumidor. Bacana. Exatamente o que você falou. No meu mundo, por exemplo, na estamparia,
A criatividade é o que move tudo. E muitas vezes, eu já vi muito aluno falando assim, eu coloquei um robô, eu fiz um negócio lá que vem uma IA para responder, mas não funciona isso, porque o cliente fica confuso. Você está respondendo justamente porque não está sendo alimentado da forma, pensando no comprador. Então muita gente fica meio travado na tecnologia com medo de ser copiado. Por incrível que pareça, hoje não tem como não ser copiado. Não é verdade? Eu entrego tudo hoje na internet. Eu sempre falo que ideias tem a toda esquina. No final, o que vale é a execução. E as pessoas deixam de executar pelo medo, enquanto outras que têm ideias medíocres ganham mercado total porque executaram. Exatamente. Você tocou num tema muito... num tópico importante. Difícil não está aprender, está executar. Né? Hoje tem ferramentas, tem conteúdos gratuitos, o difícil está executar, né? Então, como que a IA, te fazer mais uma pergunta, pode ajudar os empreendedores criativos, como designers, artistas, donos de marcas de camiseta, a desbloquear essas ideias e transformar isso em resultado, em ideias legais? Como que eles usam a IA? Perfeito. Primeiro, designers de estampas. Então, às vezes, eu sempre gosto de ver a IA como uma otimização de processo e uma liberdade criativa. Às vezes, a gente tem uma ideia na mente, por exemplo, algum designer específico. Isso acontece comigo direto. As nossas camisetas lá da empresa, eu que crio elas e elas são totalmente artísticas, né? Então, eu estava com a ideia na mente, tentando tirar ela e esboçando ali no Canva, esboçando no papel e não conseguia. Não conseguia. E eu percebi que eu tinha gastado meio período do dia só tentando esboçar essa ideia. E eu odeio gastar tempo que eu poderia ter otimizado. Então, fui lá no ChatGPT mesmo. Aí, fui lá, expliquei pra ele a minha ideia, ativei pra ele criar a imagem. Ele me entregou a imagem. Eu olhei e falei, estamos quase lá. Peguei essa mesma imagem, mandei pra ele e falei, quero alterar isso. Tá. Quando é fé, passou, eu acho que uns 15 minutos. Eu tava com ideia 10 vezes melhor do que a que estava na minha mente. E eu usei ele simplesmente para extrair. Ou seja, eu não perdi nenhum momento meu lado artístico. Afinal, eu estava controlando a ferramenta. Que diferença faz eu esboçar dentro de um Photoshop, um CorelDRAW, ou eu esboçar dentro de uma IA? No final das contas, é a minha criatividade utilizando a ferramenta. Então, eu falo que o artista, ele tem a mente muito criativa, mas o problema está em extrair isso, principalmente quando você não tem muita habilidade com tecnologia. A IA é a ferramenta mais simples, ela é muito mais simples do que o Photoshop. No Photoshop, você tem 1 milhão de funcionalidades, você tem que pensar na textura, na cor e tudo mais. A IA não. Chega lá, abre o teu microfone e fala, eu quero isso, assim, assim, assim. Descreve como está na tua mente. É a sua ideia, né? Isso. Aí você manda ela fazer... Eu tô falando ChatGPT, mas tem um monte de ferramentas de IA. Tem o Gemini, enfim. Dá um Google aí, inclusive, dá pra fazer na versão gratuita. Quem tá começando aí, baixa no próprio celular, tenta extrair aquela ideia. Ficou bom? Aí o próximo passo, dá para utilizar isso como produto? Aí você vai trabalhar um refinamento maior. E você pode, inclusive, patentear essa ideia, porque se ela saiu da tua mente, ela é uma ideia tua. E você começa a criar algo em escala. Qual que é o problema do artista que eu falo o tempo? Eu sou artista e eu tento eliminar isso constantemente. O problema do artista é que ele é apegado na ideia. Ele é apegado tanto na ideia que em alguns momentos essa ideia nunca vai sair da cabeça e ela vai ficar lá, só pra ele. E ele não vai lucrar com isso. Outro problema também é no perfeccionismo. O artista, ele quer o perfeito. E eu vou falar a verdade, o perfeito não é lucrativo. Então ele tem que escolher, você quer ganhar dinheiro ou você quer viver no mundo das ideias? Porque se você quer ganhar dinheiro, diminui. Eu diminuo o tempo todo o meu padrão de qualidade pra escala. E aí você escala, porque eu falo, quando você tem muito dinheiro, você pode virar o artista que você quiser. Aí você faz pro teu prazer. Então diminui um pouquinho do padrão, faz na IA. Por exemplo, uma ideia que eu estava tendo há um tempo atrás, inclusive quando você falou, eu falei, que bacana, vou compartilhar aqui com você, que possivelmente eu nem vou executar essa ideia. Quando eu vou criar as minhas artes para camisetas, né, eu tenho que criar elas e jogar no mockup do Canva para ver ela. Eu fiquei pensando, por que não tem uma marca onde já tem a IA lá dentro, eu consigo ir lá e criar a minha estampa, né, do jeito que eu quiser, o meu designer como usuário final,
e ele já me entrega ali formatado no tipo de camiseta que eu quero, no tipo de tecido que eu quero, e aí eu só aperto o botãozinho. Só aperta o botão para comprar. Para comprar, já coloco o meu endereço e entrega para mim. Eu encontrei há um tempo atrás uma que fez isso, eu fiz lá, só que era um sistema, eu tinha que subir a minha arte, o que eu achei chato. Tem. Tinha que formatar certinho, o que me gera confusão, tá? Mas qual é a linha do corte, sei lá o quê. E aí ela fez, mas eu gostei da experiência de fazer a camiseta lá. Eu olhei e falei, nossa, isso daí inclusive pode abrir um mercado lucrativo para quem quer empreender e não é do segmento de estamparia. Então, por exemplo, os próprios públicos, os próprios empresários desse segmento poderia começar a analisar como a IA pode estar integrada dentro desses sistemas para otimizar e dar liberdade, porque a gente está vivendo uma era de cocriação. É o usuário no centro do produto. O que isso significa? Você querer, eu vou criar um produto. Eu tô com a ideia de um produto assim, vou desenvolver ele. A chance de você cometer erro e gastar teu dinheiro é gigantesca. Então, é muito mais fácil, eu tive uma ideia de produto. Vou conversar com o meu público consumidor, perguntar o que eles acham dessa ideia, qual seria o modelo ideal dessa ideia e, junto com eles, co-criar o meu produto. Ou seja, escutar o que eles estão falando. A minha plataforma, ela foi totalmente co-criada com eles. Então, conforme eles falavam, eu não consigo usar isso daqui, isso daqui tá confuso. Eu fui modulando ela. Então, o segmento de estamparia pode fazer isso. Coloca o cliente no centro. Como que ele pode estar dentro do centro para redefinir esses novos produtos? A IA está na mão de todo mundo. Será que a gente não pode colocar para criar camisetas na palma da mão? Sim, você sabe, Loriane, que você, mais uma vez você tocou para a galera que está assistindo de marca de camiseta, de estamparia, esse negócio de criar uma marca sem estratégia. O que você acabou de falar é criar uma estratégia para estudar o seu público, conversar com ele para criar uma coisa, uma necessidade para resolver um problema, né? E o maior índice de fracasso das marcas de camisetas estampadas são empreendedores criando marcas que satisfazem a si mesmo. Eles não estudam. E hoje, se isso acontece há muito tempo, hoje tem uma ferramenta fácil, né, como você acabou de falar, que é a inteligência para você estudar mais a fundo, para você saber para acertar o alvo. Porque quando você é pequeno, está começando uma marca, você tem que ser importante, tem que ser relevante. E para isso você tem que levar um produto a eles que satisfaçam a eles. O cliente tem que estar satisfeito nessa hora. E o maior índice de fracasso das marcas é dessa forma. Me veio uma ideia aqui na cabeça que eu acabei, do nada, assim, que eu gostaria de compartilhar com esse público também. Uma das coisas que eu sempre falo é o problema das pessoas que vendem roupas, até camisetas personalizadas, que é algo extremamente lucrativo, com frase e tudo mais, é que não conseguem fazer o público consumidor se imaginar vestido. Porque ninguém vai se imaginar vestido em algo que tá no cabide. Eu não consigo imaginar o meu corpo. Agora, quando você coloca um modelo e aí vem, mas eu vou precisar ficar tirando foto. Não, hoje a inteligência artificial, por exemplo, o Nano Banana, que é uma IA da Google, só digitar lá, Nano Banana ou AI Google, sim, você consegue tirar a foto da tua camiseta personalizada, subir pra lá, pedir pra ela colocar na modelo que você quiser, inclusive você pode subir uma foto sua mesmo pra colocar a camiseta em você, e você pode criar uma pessoa fictícia ou você vestida com aquela camiseta num cenário totalmente assim chamativo. Você agora a turma vai conhecer o seu Instagram, você faz muito essas, né? Uhum. E você levou um ponto importante, que as pessoas estão usando isso por brincadeira, por, né, fazer vestindo uma roupa do lado de um carrão, não sei o que. Você tocou num ponto que é verdade. Já deve ter gente fazendo isso, alguma marca grande, né? Um monte. Já deve estar onde você vai colocar sua foto e o desenho e o próprio site deve... Não é verdade? Já deve ter. E aí, parar de brincar um pouco e levar isso mais a sério, porque tem gente... como eu falei, o pessoal me perguntou outro dia o que será da estamparia, das estamparias com tanta tecnologia chegando nos próximos 5 anos. Gente, para nós pequenos e médios, não vai mudar muito. Você vai ter que trazer a tecnologia a seu favor e crescer com ela. Fazer você alavancar.
Agora, para os grandes, eles vão estar lá na frente. Não fica de olho no que eles estão fazendo, porque eles estão muito lá na frente, não é verdade? As grandes marcas, tudo. Então, o nosso game é outro, eu falo para a turma, né? Que os meus seguidores são pequenos e médios, então ele é uma turma que tem muitos que já cresceram, tudo. Mas é isso aí, ó. Dica excelente. Que sensacional. Muito obrigado, Loriane, aqui pela sua presença mais uma vez. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Tem muita arte criada por IA. Olha lá, o assunto que nós estamos falando. Mas a gente ainda se pergunta, será que isso tem alma? Dá para usar IA para criar produtos sem criar... quando eu falo para a turma, conversando já respondeu, né? Será que dá para perder sem manter a originalidade? Claro que dá, né? Claro que dá. Isso aqui já respondemos aqui. Vamos falar um pouquinho então sobre crenças. Tá? Eu gosto muito quando você fala sobre quebrar crenças nesse tema de IA, que tem muita informação errada circulando. E tem, né? Muita informação errada. Qual é a maior crença errada que as pessoas ainda têm sobre a inteligência artificial no mundo atual? Olha, a maior crença, eu diria que é o medo. Elas possuem medo porque elas acham que isso vai destruir o mundo, que isso vai tirar a capacidade humana. Eu diria que essa é a maior. Só que elas esquecem que o humano tá quase virando um robô de repetição de padrão. Conforme a gente vai passando, eu falo que a gente foi influenciado pela Revolução Industrial, onde começou a tudo ser processos. Sim. E a gente começou a repetir processos, repetir padrões, e a gente começa a perder a nossa capacidade criativa de identificar problemas e de forma criativa pensar em soluções. Por conta do esgotamento mental, por conta da nossa mente começar a repetir esses tipos de pensamentos. E a IA está aí para isso. A Revolução Industrial fez o quê? Ela fez com que o mundo acelerasse e várias coisas que precisavam de trabalho muito braçal fosse substituído por robô para que o humano conseguisse evoluir. Gerou um caos de desemprego e tudo mais? Gerou. Porém, hoje a gente não consegue imaginar como seria a nossa vida antes. Sim. A IA é a mesma coisa. A diferença da IA para a Revolução Industrial é que ela é muito mais rápido e ela é silenciosa. Ela não faz tanto barulho quanto uma indústria sendo construída. Então, ela veio para quê? Para fazer com que o humano consiga ser mais humano. Porque se a IA consegue fazer todas as tarefas repetitivas do dia a dia, nós humanos vamos ter tempo para a gente ser a parte criativa e a parte estratégica. E até ter mais tempo, por exemplo, para viajar, para curtir a família, porque a gente coloca a máquina no piloto automático. Outra crença também é: a IA vai tirar toda a parte bonita do humano de criação. Eu falo, só se você quiser. Por exemplo, você citou a questão do teu livro. O meu livro foi feito por IA. E aí, quando eu falo isso, as pessoas... mas... então não tem o seu toque. Eu falo, tem, lê o livro lá pra você ver. Vai parecer, se você ver o meu Instagram, vai parecer que foi eu que escrevi. Por quê? O meu livro foi feito eu sentada, falando ali todo o meu tema. Então eu coloquei um microfone pra gravar, gravou o meu tema inteiro. Eu mesmo falando, eu quero falar disso, o conceito que eu pensei é isso. Depois eu subi toda a minha história que eu venho escrevendo, tem 5 anos, tudo que acontece. Subi e eu só pedi pra ela o quê? Formate isso pra mim. E coloque de uma forma que atrai as pessoas, que ela consiga prender em cada capítulo. Mas é ali, é a minha alma, é a minha história, é o meu pensamento. Que passou pra ele. Isso. Quando perde a alma, quando você chega na IA e fala, cria um livro pra mim desse tema, ponto. Isso é sem alma. Cria um designer pra mim, pra tal coisa. Isso é sem alma. Mas quando você de fato coloca a sua especialidade, e um detalhe é, nunca a pessoa que não tem habilidade, que não tem especialidade, vai substituir o especialista. Nenhum momento, se ele usar IA. Se ele não usar IA, de fato, esse daqui vai. Mas se ele usar IA, impossível. Porque no final das contas, ele tem maturidade de mercado, ele tem experiência de mercado, ele tem experiência do público consumidor e ele tem... O cérebro dele é expandido para aquela especialidade. Então, ele tem vários... Eu gosto de falar de casos de uso. Ele tem vários cenários dentro da mente dele. Então, ele consegue ser muito mais criativo. Então, ele com a IA domina o mercado facilmente, não perde a originalidade dele. E ele consegue colocar a alma dele. A IA não tem alma. Tem sim, porque atua atrás da ferramenta. É você... controlando a ferramenta. Então, eu diria que as duas principais crenças são essa. O medo de ser substituído e o medo de perder o seu toque humano. Eu vi uma reportagem que quem domina os prompts, né?
empresas, bancos, grandes empresas já estão... andaram falando de engenharia de prompt, né? Já tem empresas pagando 40% a mais de salário para quem domina os prompts, né? Sim. Né? Isso é uma realidade, né? Sim, inclusive explicar o que é prompt para as pessoas aí. Boa. A gente fala de a gente prompt. fica acostumado, né? Prompt nada mais é do que a forma que as pessoas pedem algo para alguém. Quando eu chego... Eu gosto sempre de dar um exemplo. Quando eu chego na pessoa que trabalha comigo, eu falo, você pode fazer essa tarefa para mim? E a pessoa vai lá e faz algo, mas faz algo errado. Eu sempre falo, analisa, porque pode ser que a forma que você pediu àquela pessoa não passou informação suficiente para ela conseguir acertar. Quando você pede para IA, você está dando uma instrução. E isso é prompt, é só uma palavrinha bonita que as pessoas adoram utilizar no inglês, né? Então, o prompt é isso, é você chegar na IA e pedir algo para ela. As pessoas falam, minha IA é burra. Aí eu penso, será que ela que é burra ou é você? Você que não você tá sabendo... não deu informação suficiente para ela. Correto. Eu quero que ela crie 10 posts para mim, para minha empresa de serigrafia. Aí ela vai lá e cria, nossa, mas ela é boa. Peraí, mas você falou qual que é o público-alvo? Qual que é o seu diferencial? Você falou onde que você vai vincular esse post? Que tipo de post é esse? Instagram, eu tenho Reels, eu tenho o post de imagem, eu tenho post de carrossel, eu tenho post de History, eu tenho 30 segundos, 15 segundos, enfim. Quem é o nicho que você trabalha? Isso, principalmente, as pessoas adoram citar público-alvo. Meu público-alvo são homens de 40 a 45 anos. Eu falo, tá errado. Considera uma persona, quem que é a persona? A minha persona é um homem de 45 anos que tem esses comportamentos, essas e essas dores, esses desejos. Quando você deixa de falar de 40 a 45 anos e um público geral e você identifica de 40 a 45 anos qual que é a idade que mais se repete? Essa. Quais são os comportamentos que mais se repetem? Esse. E você foca em uma persona ao invés de um público-alvo, você consegue conversar com muito mais pessoas do que um público-alvo. É, muito bom. É isso mesmo. As pessoas... eu já escutei, né? Tá ficando burra, né? O GPT tá ficando burro. Não, você não tá sabendo utilizar corretamente, tá pedindo, né? É porque, assim, o mal do empreendedor, do ser humano, né? Ele busca formas de não trabalhar. Não é verdade? Ele busca a forma. E a IA veio de um jeito que ela falou, nossa senhora, agora não trabalho mais. Agora não escrevo mais, agora não faço, não é verdade? E esse é um problema muito sério do empreendedor do meu segmento. Ele busca não trabalhar. Eu sempre falo, ele vai nas feiras, ele busca a máquina para não trabalhar, ele busca sem estratégia nenhuma, não sabe nem para quem vai vender e assim por diante. Ele quer sair do operacional, que é a maior bobagem que eu já escutei, que eu escuto por aí, que eu sempre falo para a turma. Sair do operacional você não vai sair nunca. Você pode mudar de função, mas do operacional você não sai, não é verdade? Então eu falo isso para a turma, porque fica buscando sair do operacional. Então, para a galera que está assistindo o podcast, cuidado com esses cursos que falam, aprenda a sair do operacional. Quem vai? Né? Então, muito cuidado, porque realmente a IA trouxe a nosso favor, mas você tem que saber trabalhar com ela. Uma camiseta, vamos falar um pouco de identidade de marca. Uma camiseta não é só roupa, ela é uma mensagem, é posicionamento. Principalmente eu também sou curador de marcas, eu sou responsável em dar um up na marca. Eu crio em cima de uma coleção para gerar valor, posicionamento melhor. E além disso, encontro fornecedores para ele produzir. Esse é o meu papel como curador de marcas. Hoje eu já trabalho com algumas marcas. E eu vejo muito sobre posicionamento de uma forma de identidade e propósito. Como as pessoas e as marcas podem usar a inteligência artificial para reforçar a própria identidade e não para ficar cópia, para não se tornar cópia. Porque é muito fácil, a gente vê isso na inteligência artificial, copia disso, joga aqui e fala, eu quero fazer igual, né? Copia, né? Tem esse negócio. Ele pega uma foto, um marketing de uma marca de posicionamento muito maior do que a dele e fala, faça igual. Né? Então, quer dizer, onde que ela pode usar sem virar cópia? Perfeito. Eu falo que as pessoas geralmente copiam porque elas não sabem o que elas devem fazer. Então, elas pegam algo que já está pronto para replicar. Quando você vai criar uma marca, independente se vai ser de estamparia, enfim, ou de outros segmentos, é o mesmo processo.
você precisa passar por algumas etapas. O primeiro passo é definir o que seria o produto. Depois disso, você tem que criar qual vai ser o posicionamento desse produto. Dentro do posicionamento, a gente tem que criar o branding, a gente tem que criar a identidade da marca. Dentro da identidade da marca, a gente tem quais são as cores, tipografia, qual vai ser a mensagem, qual vai ser a cor principal, a cor secundária, por que essa cor? Não é só, tipo, vou escolher essas 3 cores aqui porque elas são bonitas e a outra marca está utilizando. Só que a pergunta é, será que o teu público conversa com essas cores? Porque cores transmitem sentimento, eles despertam sentimentos também. Então, dependendo da cor que você escolhe, o teu público vai ter uma rejeição. Por exemplo, vermelho. Vermelho é uma cor que eu sempre falo, tenha muito cuidado com ela. Vermelho para botão é alerta. Porque é como se fosse meio que um alerta. Não pode ser que as pessoas tenham medo de clicar nesse botão. Mas, ao mesmo tempo, o botão desperta a paixão. É uma cor vinculada ao desejo. Então, você tem que saber trabalhar essa cor. Só que para quem vai criar, por exemplo, uma marca e nunca criou uma marca, mas também não tem dinheiro para contratar um profissional, às vezes acha muito mais fácil copiar e dar um tiro no pé. Porque não vai gerar um desejo do público. Então, a IA está aí para isso. Primeiro passo, se hoje eu fosse criar uma marca de camisetas, o que eu faria se eu não tenho conhecimento do muito bom, legal você dar essa eu dica. vou fazer? Eu iria no ChatGPT e eu pesquisaria assim, quero criar uma marca de camiseta, estou com essa ideia, o que eu quero que você me fale tudo que eu preciso criar da parte visual, da parte de identidade, da parte de designer, usa os termos que conhece. Tudo que eu preciso criar, o passo a passo para começar do zero. A IA vai dar uma sequência de passos. Eu pegaria essa sequência de passos, aí eu vou para uma parte mais avançada, mais simples. Eu pegaria essa sequência de passos que ela falou para mim, tiraria ali tudo que eu acho que é inútil, porque ela vai dar uma pancada de coisa que eu olho e falo, não, isso daqui eu não preciso agora, ou isso daqui eu não preciso. Separaria, abriria um novo chat do ChatGPT. Pesquisaria no Google qual o melhor livro atual de criação de brand. Qual o melhor livro atual de criação de marca. Qual o melhor livro atual de criação de marcas virais. Eu pegaria ali os top 10 livros, daria um jeito de conseguir ali esses livros, seja comprando ou, enfim, baixando PDF na internet, tem como também. Baixaria esses livros, mandaria pro ChatGPT novo, que eu abri ali novo, mandaria o novo chat, né, nova conta não, mandaria esses 10 PDFs e falaria, a partir de agora, você é meu especialista em criação de marcas, você vai ler todos esses livros aqui e depois você vai me ajudar a criar. Mandaria os livros. E aí eu tô dando o quê? Conhecimento pra IA. Porque ela primeiro vai criar de forma genérica, depois eu vou dar conhecimento, que é o que um especialista teria. Claro, o especialista tem muito mais do que só esses livros, mas já vai me ajudar. Depois que ela lê, aí eu faço o quê? Eu falo pra ela minha ideia, estou com a ideia assim, 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 e aí eu quero que você me fale tudo que eu preciso criar pra fazer essa marca ser forte. Ela vai falar pra mim tudo. Aí eu vou comparar com o que eu criei com o genérico, e vou ver, esse genérico me trouxe algumas coisas que essa daqui não citou. Aí eu monto um documento único, que é tudo que eu preciso criar. Aí eu vou lá nela, o que for de texto eu já crio com ela mesmo. O branding. Então eu passo pra ela, vamos criar o branding. Possivelmente ela vai pedir qual que é o teu público. Vou criar a frase de impacto, vou criar a mensagem, vou criar o propósito, vou criar... Todo mundo adora criar missão, visão e valores. Eu adoro o círculo dourado, que é o que fazemos, como fazemos e por que fazemos isso, que a gente fala de propósito. O nosso arquétipo. Arquétipo é algo que a maioria não utiliza e eu acho extremamente estratégico. O meu Instagram, se você bater o olho, eu trabalho 3 arquétipos o tempo todo. Por isso que eu ganho seguidores muito rápido, que eu mantenho uma constância. O que é arquétipo? São personagens que você escolhe. Que você escolhe não, tem que ser estratégia. São personagens que você pega, geralmente 3 personagem principal, secundário e o terciário. Tu pega 3 personagens e você vai vestir aqueles personagens na tua marca e vai seguir eles. E aí você chega na IA, nessa mesma IA que você preparou com os livros e fala, quais são os 3 arquétipos que eu poderia utilizar para viralizar a minha marca? Aí você vai escolher esses 3 arquétipos. Tudo isso que você tá criando de texto, tu vai salvar num Word, Google Word, um Google Docs, um Word, um bloco de notas, a ferramenta que você gosta textual. Salva todo esse texto. Agora a gente vai para a parte visual.
tu pode pedir a mesma IA. Ela já sabe quem que é teu público, ela já sabe tua missão, visão e valores, e ela vai criar quais são as cores que você pode utilizar na tua marca. Ela escolheu as cores, aí você pode acessar um Adobe Color. Só digitar no Google Adobe Color. E aí vai achar um linkzinho lá, tu clicas nesse link, coloca as cores, ela vai te dar um código, as cores são código, copia esse código lá dentro e verifica como que ele vai ficar visualmente. E aí você manda para essa mesma IA e pergunta qual o tipo de sentimento que essas cores traz. Se é isso que você quer, aí beleza. Aí criar o designer da marca. Você também pode criar o designer da logo com a IA. Com essa mesma IA, conversando com ela, porque o ChatGPT cria imagem, você vai começar a esboçar ideias com ela. Me dê 10 ideias de como pode ser o meu logotipo. Aí ela vai trazer as ideias. Analise qual é a melhor e por que é a melhor. Ela vai trazer. Agora vamos criar essa logotipo. Aí ela vai criar, você vai ver visualmente. Já avisando, não pega essa logo e já utiliza. Precisa de refinamento técnico, precisa de ter ali um trabalho designer. Mas já vai te dar uma orientação da sua primeira versão de logo. A partir daí, tu pode pedir ela para criar o teu primeiro designer. Para ver como que seria visualmente, como seria a questão da posição, de tudo. E aí você tem, eu diria que se dedicar, em uma noite consegue ter uma marca pronta. Ai, que bacana. Aí, ó, minha cabeça aqui tá fritando. Minha cabeça aqui já fritou com uma marca. E quem... Eu fiz a high school em literalmente uma noite. Uma noite eu gravei todo o processo, em uma noite inteira. Eu criei toda a identidade da marca, a logo, o plano de negócio, o planejamento financeiro, o planejamento estratégico para 3 meses, 6 meses e 1 ano. Tudo pronto. Criei o Instagram, criei o site com IA também, publiquei o site. Tudo isso em uma noite para madrugada. Legal. Deixei pronto, a gente lançou e foi literalmente 15 dias, a gente fez ali mais ou menos uns 100 e poucos mil reais com isso. 100% bacana. Criado por IA. Legal, mas isso é porque você é especialista, né? Mas eu já fui amadora. Que me define do amador foi a constância, só isso. Mas eu falo sempre você tem que ser especialista, né? Existe, e não sou eu que falo, né? Um advogado cobra 5 mil a hora, outro cobra 500. Tem que ser especialista, por isso que entra no caso que eu passo para a turma, que é sempre estampas criativas. Qual técnica de estamparia você vai ser especialista? É isso que vai te diferenciar, né? Quanto mais você nichar, quanto mais você nichar, quanto mais você vai ser lembrado, e o seu negócio acontece quando você é lembrado. Eu sempre falo isso. Você tem que estar na memória, memorável, né? Então, você não é... Desejo é uma coisa, memorável é outro. Você tem que estar... Então, você tem que ser sempre lembrado por algo específico, né? Tem que ser relevante para as pessoas. Muito legal. Eu tenho certeza que dá. Eu fiz esse curso, um curso rapidinho, só para aprender a mexer, criar umas imagens, tudo. E depois não me aprofundei mais, não. Mas eu uso o GPT para organizar minha agenda, né? Eu uso para algumas funções. Eu acho muito, facilitou demais. Aí eu começo a imaginar o que pode fazer, principalmente agora, com a Loriane aqui explicando. Imagino mesmo, a galera da estamparia, eu já conheço profissionais que estão usando para criar estampas também, né, ideias, é sensacional, muito bem, muito obrigado de novo aqui a presença aqui, porque é bem diferente mesmo, tá? É como eu falei para você, o que eu acredito é a mudança, né? A mudança ela chegou, você tem que trazer essa mudança a seu favor. Eu, quando comecei também a compartilhar, a ensinar mais empreendedores, isso começou a partir de 2015, mais ou menos, 16, 17, 18, começou a crescer. Eu levei um diferencial, eu só não falava de estampa, que só a estampa não vai te levar a lugar nenhum. Então eu sempre falo de gestão, eu falo de propósito, eu falo de família, eu falo de tudo isso que importa, do equilíbrio ter um negócio. E hoje a inteligência artificial faz parte desse equilíbrio, aqui não tem como deixar ele de fora, né? Bacana. No seu trabalho, você ensina pessoas a pensarem diferente, né? A se adaptarem, e isso com uma urgência em qualquer setor. Você, né? Inclusive no têxtil, você acabou de dar um exemplo aí de criar uma marca muito legal. A turma deve estar enlouquecida assistindo aqui, deve estar. E depois você deixa um presente, né, para a turma, um prompt. Sim. Lá no seu perfil, né, com alguma coisa aí. Vou fazer melhor, vou deixar uma funcionária de branding para vocês. Ah, bacana. Isso aí, que legal, tá vendo? É isso aí. Ó,
O que as pessoas precisam aprender hoje para não ficar para trás nesse novo tempo? O que ele precisa focar realmente em primeiro passo? Eu falo assim que o primeiro... Olha, não tem erro. Marketing, não tem... É muito tradicional isso, mas... Eu falo que todo empresário, todo dono de empresa tem que entender pelo menos o básico de marketing, de posicionamento, como funcionam as redes sociais, quais são as estratégias que pode utilizar, porque senão se torna muito refém de profissionais ruins, sabe? O segundo passo é estar antenado nas últimas tecnologias do segmento específico, tem que estar antenado, tem que acompanhar tendências de mercado, isso é o tempo todo, ler notícia todos os dias. Eu falo, separa 10 minutos do teu dia, lê da tua área quais são as tendências do teu mercado para você conseguir trazer esses diferenciais. Terceiro passo, o consumidor, ele muda o tempo todo. Você tem que estar antecipando esse comportamento de consumo. Por exemplo, vai surgir uma nova rede social, tô jogando um exemplo, vai surgir uma nova rede social que ela é agora... tem um novo comportamento. As pessoas agora vão assistir novelas na vertical. Então, é um novo padrão de consumo, é na vertical. Tem isso mesmo? Sim, a Globo vai lançar a primeira novela agora vertical. É mesmo? Não tô sabendo. Inclusive curtas, são capítulos. Eles são capítulos de até 2 minutos. Cada capítulo, 2 minutos. Então, vai ter uma nova rede social de novelas, já é algo... porque eles estão de olho, as pessoas estão com o telefone detalhe, em pé, né? já tá viral. Na verdade, a Globo começou tarde. Os telefones estão em pé na mão das pessoas. Então, agora, a rede social, as novelas vão ser verticais. As marcas anunciam, querendo ou não, aonde está o público. Será que já estão olhando que vai ter um novo movimento de direcionamento de atenção do público para um novo canal? Daria já para adaptar, por exemplo, já dá para começar a pensar, já vou trazer essa conexão com a minha marca. Uma coisa que eu sempre falo é trends. Trends é uma palavra que a maioria das pessoas, dos empresários mais velhos, eles abominam. Esse negócio de trend, não gosto desses negócios virais. Só que quando você pega uma trend e a gente fala surfar na onda dela, é o quê? Os videozinhos do bebês falando, que você pegava, fazia uma foto do bebê falando alguma coisa no podcast. Todo mundo que pegou e publicou o vídeo do bebê falando sobre a tua marca, por exemplo, estamparia, poderia colocar camiseta personalizada no bebê falando algo, conseguiu hypar muito, muito rápido. Então, a novela vertical é um tema que está em alta. Então, você conseguir se adaptar. Então, estudar também o comportamento de consumo e conseguir antecipar isso, porque é possível. Existem cientistas de mercado que eles publicam o tempo todo artigos, eles publicam qual vai ser a nova onda de consumo e a gente conseguir se antecipar. Melhor coisa, quem começa primeiro bebe água limpa e consegue aí dominar o mercado. Então, eu diria que seria esses 3 tópicos aí. Bacana. Existem 4 fundamentos do empreendedor de serigrafia que são importantes. Eu acho que não só do empreendedor de serigrafia, mas de um modo geral. Mentalidade, né? Uhum. Mentalidade, tem que estar de olho, tem que... Sabe, é network, é visão, é mentalidade, eliminar crenças e, né, diferencial... que aí vem de olho nas tendências, né? Por exemplo, as estampas que eu fiz há 20 anos atrás, elas estão voltando com tudo. Tendências de alto relevo, efeito pino, que brilha, enfim. Então, diferencial é importante. Produtividade, né? Como que você vai produzir e lucro, eu sempre falo. E eu acho que é mais ou menos assim do que você estava abordando agora aqui. Inclusive, veio na minha cabeça agora foi uma empresa, aliás, é um empreendedor que eu conheci há 3 anos atrás. E ele não é do segmento de estamparia, porém ele trouxe um conceito que eu lembro que ele não seguiu, talvez por nem ser do segmento de estamparia, mas era o quê? Hoje existe uma tecnologia de realidade aumentada. E está cada vez mais fácil você inserir essa... O que é realidade aumentada? Basicamente você conseguir, através de um aparelho, mostrar algum objeto ali naquele cenário. Ele não existe, só é possível ver ele através de algum aparelho, geralmente óculos, mas o celular também já é capaz de, por exemplo, escanear um QR Code e mostrar um carro. Escanear um QR Code e mostrar uma camiseta. Então, você consegue visualizar aquele objeto digital inserido no mundo, aonde você está. E aí, tem uma onda já nos Estados Unidos que é de transformar as camisetas em realidades aumentadas. Então, a tua estampa, cada estampa única pode virar algo.
Então, você conseguir, por exemplo, uma obra de arte. Você, encostei no microfone sem querer, você conseguir, tipo, criar... Isso daí pode ser um novo produto que pode ser levado dentro do seu segmento. A Coca-Cola lançou isso, teve uma época, não foi? Foi um dos pioneiros aí, mas... Mas eu acho que ela lançou numa época que Isso, não porque aceitou antes muito, precisava baixar o aplicativo. né? Hoje em dia, já existe tecnologia para web. Você escaneia pela própria câmera do celular, ele te direciona para o site e no site mesmo te traz a realidade, ou seja, você já não precisa mais baixar. Então, hoje é o momento e eu diria que está no início e é uma tendência que pode ser trazida para dentro dessas marcas. Loriane, tem muita gente que quer começar usando, mas não sabe por onde. Eu acho que precisa até mesmo de equipamentos caros, né? Essa mania do empreendedor de camiseta estampada, achar que tudo... Você sabe o que é interessante? O DTF, a máquina, não sei se você sabe, de impressão de estampas, Direct to Film, ele veio para fazer com que as pessoas enxergassem a estamparia como muito barato. Porque uma máquina de DTF é 80, 100, 120 mil reais, enquanto os equipamentos de estamparia é 5, 10, 15, 20 mil reais, entendeu? Então eles começaram isso. E na IA também, você percebe que eles olham aquilo achando não é para mim, né? Não sabe por onde vai começar. Então, para quem vive de criatividade e quer começar com a IA de uma forma simples, tenta para não... Que a turma que não sabe nada mesmo, de uma forma simples. Ele dá aquele passinho primeiro mesmo. A gente já falou de outro passo de marca, tudo, mas agora aquele cara que que tem medo de usar o GPT, por exemplo. Perfeito. Olha, eu diria que o primeiro passo, não tem como fugir, é o GPT. Ele é, assim, a ferramenta mais simples para quem está começando, mais intuitiva e que gera muito valor já de início. Então, o GPT, eu tenho medo do GPT. Então, assim, eu diria que nos próximos 5 anos, quem não usar IA pode desistir da empresa, porque não vai ter mercado. Então, tem que ir. Não é uma opção, não existe essa opção. Então, o GPT ele seria a porta de entrada. Ele já vai dar uma boa noção de todos os modelos de IA existentes, que é de imagem, de áudio, porque ela conversa, ela desempenha diálogos ali também. Ela produz documento e ela produz também textos, que é o básico dela. O GPT, ele é uma IA generalista. O que é isso? Ele tem conhecimento genérico, basicamente. Tem conhecimento de tudo, mas ele não é especialista. Então, tomar cuidado quando for pedir as coisas de só copiar e colar, porque possivelmente vai dar um tiro no pé, seja para fazer uma postagem no Instagram ou criar um contrato. Por exemplo, coisas do dia a dia que o ChatGPT se torna extremamente útil para quebrar a tua crença de não utilizar ele. Fazer contrato. Às vezes você não tem dinheiro para contratar um advogado e vai se arriscar no Google modelos de contrato para tal coisa. O próprio ChatGPT consegue atuar criando aí esses contratos perfeitos, né? Adaptado para o seu cenário. Já sai praticamente pronto ali, só copiar e formatar no Word. Ele consegue fazer uma análise financeira. Então, você consegue exportar a tua planilha, mandar para ele, ele vai fazer uma análise financeira e te dar ali os indicadores que você precisa. Ele consegue falar para você aonde está o teu erro financeiro com o teu fluxo de caixa, traçar isso, né? Com o teu extrato bancário, por exemplo. Eu vejo muitos empreendedores que vinculam muito a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, você pode exportar o teu extrato bancário, a tua parte financeira da empresa, mandar para o ChatGPT e pedir para ele trazer ali uma análise, fazer algumas perguntas, ele traz esses indicadores também. Além de te auxiliar no dia a dia também da marca mesmo, da empresa. Então, ele é a porta de entrada. É uma ferramenta que você consegue começar gratuitamente, só precisa de um login no Gmail, precisa só ter uma conta no Gmail, que eu recomendo, cria a conta do ChatGPT usando o teu Gmail, para não esquecer a senha. Criou a conta, você já consegue utilizar. Então, aqui, por exemplo, estou com o meu ChatGPT aberto. ChatGPT. Eu tenho que literalmente, quando você entra nele, tem uma câmera aqui, né? Tem uma câmera. Então, quando você entra nele, basicamente, você só tem o quê? Que digitar. Ai, que interessante, adorei. Ver, aqui. Então, quando você entra nele, você só tem que digitar o que você quer pedir. Então, aqui você consegue digitar o que você quer perguntar, ou você consegue abrir o microfone e falar também, ou a parte mais divertida que eu falo para quem está começando, que é ter diálogo com a IA.
Como ter diálogo dentro do teu ChatGPT, na versão gratuita, tu baixou o aplicativo, entrou e já vai cair aqui nessa tela. Toda vez que você abrir, você vai estar aqui nessa tela. Você vai clicar aqui, ó, tem um monte de risquinhos aqui do lado direito, tem uma bolinha. Clica nessa bolinha, porque aí você vai conseguir conversar com a tua IA. Nesse momento ela está me escutando e aí eu vou trazer aqui para outra câmera, porque eu preciso colocar perto do microfone. Ô Sol, eu estou aqui conversando com... Deixa eu antes confirmar se é a Sol aqui comigo. Eu estou aqui conversando... Aliás, estou no podcast do Doutor Estampa e ele conversa com o público aí de serigrafia, de camisetas personalizadas, estamparia. E eu preciso convencer eles a baixar o ChatGPT para de fato agregar ali no negócio deles. E aí eu queria que você falasse um oizinho aí para eles e trouxesse 3 motivos irresistíveis para eles baixarem hoje o ChatGPT e começar a utilizar de forma descomplicada, porque eles não entendem ainda dessa utilização. Então adapta a tua comunicação. Com certeza. Então vamos lá, pessoal da estamparia e da serigrafia. Um oi bem caloroso para vocês. Olha, o ChatGPT pode realmente ser uma ferramenta incrível no negócio de vocês e eu vou dar 3 motivos irresistíveis. Primeiro, ele ajuda a criar ideias de estampas ou de conteúdo de forma super rápida. Segundo, ele pode responder dúvidas de seus clientes de maneira automática, como se fosse um assistente virtual. E terceiro, é muito fácil de usar, sem complicação nenhuma, mesmo para quem nunca mexeu com isso. Então pode baixar e começar a usar hoje mesmo. Incrível. Agora, só para encerrar, eu quero que você crie para mim uma frase assim de motivação para eles utilizarem a inteligência artificial ao favor. Eu quero que você crie uma frase que vai virar inclusive um post aí. Claro, vamos fechar com chave de ouro. A frase pode ser algo como: transforme cada ideia em uma oportunidade. Deixe a inteligência artificial ampliar a sua criatividade e levar o seu negócio a novos horizontes. Acho que fica perfeito para um post inspirador. Adorei, obrigada. Boa, muito legal, muito legal. E é isso, Você sabe que eu nunca usei a voz, eu sei que tem. Sério? Eu nunca usei a voz, não. Eu acho fantástico, principalmente quando você quer fazer brainstorm. O que é brainstorm? É basicamente uma chuva de ideias. Você precisa de uma ideia ou de ideias para algo, seja para um lançamento de marca, seja para criar uma nova marca. Eu uso de que forma, Loriane? Não assim na voz. Eu uso a voz, mas Só que digita, aí né? eu falo que a voz é como se tivesse uma pessoa junto com você. Ah, tá. Fazendo o diálogo e jogando ideia pra lá. O que você acha disso? Eu tive ideia disso, tive ideia disso. Então, você dá vida pra tua IA do teu lado. Porque quando você digita ali, acaba perdendo essa emoção. Quando você coloca ela conversando, tu tem ali aquele diálogo humano. Ah, tá, legal. Mas você sabe que eu vejo isso como um pouco também, acho que não só eu, mas como é um pouco, assusta um pouco. Eu pedi, por exemplo, para criar um post, depois que eu estava fazendo aquele curso, para criar um post de serigrafia e tal, foi muito legal. Só que eu não pedi para o GPT colocar atrás uma bola de basquete, que é a minha estampa, que me deixou muito famoso com essa estampa, que a turma adora quando eu faço, que tem realista, depois você pega para dar uma olhada. E ela mostrou atrás. E eu não pedi. Eu pedi só um cenário. Só que você já conversava com ela há um tempo? Já conversava há um tempo. Então, é incrível. Eu me assustei. Eu falei, já colocou essa do Bitcoin, do peixe, estampas que eu uso com frequência. É porque ele é tipo um cérebro humano. O cérebro humano vai captando informação e vai armazenando. Ele também é isso. A não ser que você desative, o que não recomendo, porque ele se adapta a ti. Então, possivelmente, você já falou sobre isso com ele em algum momento. Talvez em algum momento. Isso. E ele lembrava. E, além disso, ele tem acesso na web também. Então, a partir do momento que ele eu acho que deve ter sido das fotos que eu coloco, que eu tenho muita foto com a bola de basquete. Tipo, hoje, se eu subo uma foto minha aqui, ele já fala, oi, Lori. Tipo, ele já sabe que sou eu. Porque o tempo todo é educando. Então, é a memória dele. Então, em alguns momentos, eu sempre falo, não assuste, porque pode ser que ou ele pegou na internet essa informação tua, ou você falou em algum momento. Então, ele já sabe. Porque eu já peguei em GPT de outras pessoas, pergunta quem é o Doutor Estampa, ele sabe. Que no meu ele sabe, né? Sim. Mas ele acaba sabendo, legal. Mas você sabe que eu vi uma reportagem que tem pessoas que estão enlouquecendo também com isso, né? Estão batendo papo, esquecendo. Por exemplo, mostrou um que conversa com a mãe que já morreu. Sim. Né? Então, tem um filme sobre isso na Netflix. Tem um filme aí? Tem, que a pessoa, que o cara morre
E aí, na verdade, a mulher morre. E aí, ele que estava apegado a ela, coloca ela em um mundo. Na verdade, leva toda a mente e os pensamentos E a voz dela pra, e, né? literalmente, recria ela no metaverso. É meio perigoso isso, né? Isso é meio perigoso, eu diria que são possibilidades, porque tem muita gente que não consegue superar o luto. É. E, tipo, tem, de fato... Mas faz parte da vida. Mas isso é outro tema que não faz parte... Eu não entendo disso, mas é isso aí. Legal, Lori, muito bacana. Eu acho que a gente passou uma mensagem muito, muito legal aqui. Eu acredito que a gente já está 1 hora, foi muito rápido. Se deixar, a gente fica, né? Legal? Eu vou fazer... Para encerrar aqui, eu quero deixar uma provocação aqui para você. A IA é poderosa, a gente sabe, você acabou de mostrar, sensacional, a turma vai adorar. Mas e o humano? É o quê? O humano, ele é criativo. O humano, ele é estratégico. A IA está limitada a um aparelho e ela não consegue ver tudo que a gente está vendo. Ela não consegue experienciar tudo que a gente está experienciando. Então, acaba que o humano, ele consegue ser muito criativo, ele consegue, principalmente o brasileiro, a criatividade é um negócio de louco. É um artista, né? É o artista. Igual meu avô falava, é tudo artista. É o dar o jeitinho, o brasileiro sempre dá um jeitinho. Então, somos muito criativos e é algo que eu diria que vai demorar muito tempo ainda para a IA conseguir desempenhar esse papel também. Ela é muito criativa, porém, na maioria das vezes, a criatividade dela não serve para o nosso cenário. A gente pede, me dê ideias de marketing, a gente lê lá, a maioria das ideias não serve pra gente. Por quê? Porque não se encaixa no nosso cenário. Talvez no nosso país, talvez pro nosso público, talvez dentro do que a gente mexe, por conta disso, porque ela não está vendo tudo que a gente está vivendo. Então, o humano, ele é criativo. Eu diria isso, é criativo. Para de ser operacional, para de ficar ali todo dia fazendo a mesma tarefa, todo dia criando o mesmo documento, todo dia mandando o mesmo e-mail. Deixa pra IA fazer essas partes chatas, vamos ficar na criatividade, vamos ficar na estratégia, porque é isso que a gente que somos bons. Criamos o fogo, criamos a roda, criamos a energia, criamos o carro, tudo isso baseado no quê? O próximo passo da evolução. Qual que vai ser o próximo passo da evolução agora? Eu tenho certeza que não vai ser a IA que vai definir. Então, é isso. Legal, muito bacana, viu? É o que eu falo assim, eu percebi ouvindo de você que a inteligência artificial, ela é como uma tela em branco, né? Não é verdade? Ela só vai ganhar sentido quando o humano decide o que vai pintar. Né? E você deixou bem claro aí que precisa alimentar corretamente, tem que criar os prompts exatos, né? Então eu acho muito bacana, né? Ela não só copia, né? Eu sempre mostro, por isso que eu falei no início que a Gênesis e a Metal Printer, elas acreditam exatamente no que eu acredito. Levar algo diferente. Fortalecer o mercado, promover um mercado muito melhor, onde todos ganhos. Então deixa a sua mensagem aqui para nós. Perfeito. Eu diria que a mensagem que eu quero deixar é que para quebrar esse medo de utilizar, quero botar um pouquinho de terror, se não utilizar, vai sair do mercado, isso é fato. Porque, por exemplo, eu não entendo de estamparia, mas hoje se eu quisesse criar uma marca eu iria no ChatGPT, iria pedir ele todo o processo, iria estudar sobre o tipo de mercado e possivelmente em uma semana eu diria que eu teria muito mais conhecimento do que aí 30% do mercado. Principalmente por ser jovem e conseguir absorver muito mais rápido. Não é o que eu vou fazer. Mas, ou seja, se não utilizar a tecnologia ao favor, a inteligência artificial para acelerar mesmo, vai perder mercado. Mas agora, vendo para a parte legal, a IA, ela é simples de ser utilizada. As pessoas acham que é difícil, mas não é difícil. O WhatsApp, ele é muito mais difícil e hoje as pessoas dominam. A maioria sabe mandar um áudio, sabe mandar uma foto e dominam. E a IA é muito mais simples. Então, começa a utilizar no dia a dia da forma mais simples possível, porque eu diria que na primeira semana já vai estar dominando ela inteira para facilitar, para tirar dúvida, para coisas básicas mesmo. Então, enxerga a IA como uma forma de te dar paz mental, menos esgotamento mental. Por exemplo, novos colaboradores, quando a gente contrata, na maioria das vezes a gente tem que sentar com eles e dar todo o contexto da nossa empresa. Aí esse colaborador passou uma semana e pediu demissão. A gente vai ter que contratar um novo e fazer isso de novo. Com o tempo, isso começa a ficar chato, desgastante demais. E a gente, inclusive, começa a tomar raiva do ser humano. Porque a gente fala esses vagabundos, começa a primeira semana e já pede demissão. Mas por quê? Porque a gente tá fazendo um processo repetitivo que é chato.
E se a gente pega, por exemplo, o próprio ChatGPT prepara ele para ele tirar, para ele responder essas informações do novo colaborador. Eu tirei uma parte chata minha, que eu consigo contratar o colaborador e ele aprender sobre o meu processo da minha empresa em muito menos tempo. E aí eu passo a tirar essa raiva que em alguns momentos eu fico de repetição de processos e eu fico muito mais tranquilo. E agora, para encerrar, compartilhando o que eu vou deixar, eu falei que ia deixar a IA de branding, mas eu tava pensando aqui, eu vou deixar a IA de branding e eu vou deixar também, eu vou fazer um post, depois eu vou alinhar com você quando vai para o ar. E aí eu vou fazer um post lá, eu vou deixar lá uns 10 prompts para o Nano Banana e um videozinho lá dentro do carrossel. Inclusive, se você quiser, a gente pode fazer em collab. E um videozinho mostrando como gerar ali a foto com as estampas, com as camisetas personalizadas. Só subir na foto do teu produto, o prompt e saindo dessa foto aí para conseguir fazer aí uma divulgação legal no site, no Instagram, de forma mais assertiva. Presentão pra turma. Muito bacana, muito obrigado, tá? Eu vou me despedir da turma agora. Muito obrigado de verdade. Foi muito legal. Eu também aprendi aqui. Eu tô curtindo demais esse projeto Wallcast. E não podia faltar o meu livro de presente para o meu convidado. Hoje a Loriane tá aqui, eu já autografei, tá? Livro Estampando Sucesso. Aprenda métodos infalíveis para o seu negócio de estampas. É um presente aqui do Wallcast, do Dr. Estampa. Tem técnicas, mas é um livro de empreendedorismo. Tá aqui autografado para você. Muito obrigada. Muito bacana. Legal? Adorei. Já vou ler tudo. Legal. Nossa, ele é muito visual. Não, esse livro, por exemplo, ele ficou pronto logo depois da pandemia. Assim, logo na pandemia, 2020, estava quase pronto. Mas ele estava sem imagem, sem... Não, eu falei, poxa, mas não é o que eu... Só a pessoa quer ver também, e não é a minha pegada, também é criativa, né? Aí demorou mais 1 ano e meio para conseguir até encontrar um estúdio. Hoje, tu faria em uma semana as imagens. Faria em uma semana essas imagens todas, porque se você, para quem conhece, essas imagens são da minha fábrica, da minha escola, entendeu? São momentos aí ia ser muito mais fácil, com certeza, tá? Mas legal, eu já tô lançando o segundo. Bacana. Okay. Obrigada. Tá, muito obrigado mesmo, tá, Loriane? E com certeza voltará aqui, né? Quem sabe numa próxima aí, tá bom? Gente, não é sobre a máquina ser inteligente. A verdade quanto a máquina inteligente, quanto ela é mais inteligente do ser humano. O que nós não precisamos é deixar de ser humano. Lembre-se disso. Tá bom? Porque hoje nós mostramos novas possibilidades. E essas possibilidades eu mostro diariamente, semanalmente, com novas técnicas de serigrafia. E isso assusta muita gente, como a inteligência artificial também assusta. O meu recado para vocês não tenham medo, porque o medo, o novo sempre vai assustar. Mas é o novo que vai transformar o seu negócio. Tá bom? Aproveitem, compartilhem esse podcast. Eu nem pedi para vocês curtirem, então quero ver muita curtida aqui e a Loriane vai deixar um presente aí para vocês, depois vocês ficam sabendo tudo aqui na descrição daqui, tá bom? Muito obrigado de verdade e até o próximo Wallcast. Mas antes de terminar, vocês sabem, né? Não podia faltar o efeito Uau!